Bom, então, continuando conforme prometido, em Gênesis capítulo de número 18, você abre a Bíblia e, com a Bíblia aberta, com um caderno, uma caneta de preferência para riscar, começar a escrever alguma coisa. Você começa normal de azul, mas quando for grifar, normalmente é bom grifar de preto. E alguma palavra sua que você for usar, você usa o vermelho. Por que o vermelho? Porque o vermelho ele dá um destaque. Você já vai saber quais são as suas palavras. Você já comprou uma Bíblia aí que fala assim, com as palavras de Jesus em vermelho? Por quê? Porque destaca a palavra da pessoa dos outros. E normalmente essas Bíblias vêm com algumas coisas faltando, né? Tem algumas palavras que Jesus falou, mas a pessoa não escreveu ali como fala dele. Por isso que sempre tem a revista corrigida, atualizada, essas coisas aí. Bom, então o vermelho é sempre o destaque. O vermelho, por exemplo, o vermelho ele pode causar o seu cérebro a prender naquilo ali, prender naquele destaque, prender naquela aparência, e você vai aprender a captar um pouco mais. Então sempre aconselho a usarem o vermelho para destacar suas palavras. Veja, por exemplo, quando um toureiro está numa arena, ele usa normalmente aquela capa vermelha, né? Para que possa ludibriar o boi, né? O toureiro usa aquela capa para o boi fixar a sua mente ali, o seu rosto, seus olhos no vermelho, e depois ele é enganado, porque ele vai seguir naquela direção. Então o vermelho ele sempre traz esse tom de destaque. Tanto é que quando você vai assinar um documento, você não pode assinar aquele documento de vermelho, porque está descaracterizando a documentação. Mas para o nosso uso aqui, o vermelho vai ser essencial. Então, caneta azul é a normal que você já usa, não vai destacar em muita coisa. A preta já vai lhe ajudar a destacar o entendimento, né? O grifo, a parte importante. E o vermelho vai colocar as suas palavras. Então, de posse da Bíblia, já não vou colocar na tela hoje aí a Bíblia, porque eu quero que você aprenda a abrir a sua Bíblia, o seu manual. Não a Bíblia do celular, não a Bíblia da internet, mas a sua Bíblia física, sem preguiça nenhuma e com concentração, certo? Então, o capítulo 18 do livro do Gênesis conta a história da aparição de Deus a Abraão através dos anjos. Deus aparece para o homem em muitas formas, e uma das quais ele achou é chamado de teofania. Teo é Deus, fania é aparição. Aparição de Deus na forma do anjo, né? Podemos dizer que Jesus estando na terra era uma teofania? Sim. Deus estava em Cristo, né? Em Jesus, aparecendo para os homens. Mas a teofania em Jesus é diferente, porque o próprio Deus veio para habitar com os homens. E a teofania em que Deus vem na forma dos anjos, quer dizer, a teofania é uma forma em que Deus achou de aparecer para um ser vivo, para um homem, de modo que ele não precisasse morrer para isto. Já que nós precisamos morrer para ver Cristo, para ver Deus, né? Porque quem vê Deus morre pessoalmente. Então Deus aparece para o homem de uma forma que ele possa ver, compreender que é Deus que está falando com ele, sem que ele precise passar diretamente pelo período da morte.
que é destinado um dia todos retornarem ao pó. Então, toda a Bíblia, que é hoje atualizada, né? Normalmente é atualizada aí, as Almeidas são atualizadas. Se for pela CPAD, que é Casa Publicadora das Assembleias de Deus, você vai ver isso aonde? Na sua capa. Na capa da Bíblia você vê, né? Na contracapa você observa quando é pela CPAD e quando não é pela CPAD, né? Aparece normalmente o nome da Bíblia em cima e você vai logo na segunda página, né? Passou a capa, na primeira página, a segunda página você vê. Por exemplo, a minha Bíblia de estudo aqui, a Bíblia de estudo pentecostal, logo na introdução aparece: traduzida em português por João Ferreira de Almeida, com referências e algumas variantes. Quer dizer, mostra que ela pode variar entre uma Bíblia e outra. Essa minha revista e corrigida, da edição de 1995, tá? Então aí embaixo vem os autores e tal, né? É uma Bíblia de estudo. Essa versão eu uso a de 1995, porque é a que mais se aproxima do original. Então, quando você abre sua Bíblia, você observa o nome dela, o título dado, e normalmente as pessoas pulam muito isto. Abre o livro e não se preocupa quem foi o autor, de onde veio. Quando você compra uma Bíblia de estudo, por exemplo, você tem a obrigação de ler o estudo da Bíblia. Senão não é uma Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo não é para ser enfeitada, é para ser lida. Você tem a obrigação de ler tudo aquilo ali. Ah não, mas eu não consigo ler muita coisa. E para que tu comprou a Bíblia de estudo se não vai estudar? Você não vai estudar? Você não compra a Bíblia de estudo. Por isso que eu sempre aconselho, compre uma Bíblia simples. Uma Bíblia que seja uma tradução boa, que lhe ajude, né? Sem cheia de muito nome-toque, sem muitas coisas que os homens já mexeram. Uma Bíblia simples, normal, como essa que vende da Edição de Promessas em qualquer livraria, pela internet. Coisa barata, coisa que vai lhe custar no máximo R$50, mas que vai lhe ajudar uma vida inteira. Então é melhor que você ir antes a uma Bíblia de estudo. Muita gente tem Bíblia de estudo, mas não sabe usá-la. Então não adianta nada, meu filho. Você ter uma arma e não saber usar, vai morrer do mesmo jeito. Pior do que morrer numa guerra é morrer suicidado, né? Morrer com sua própria arma. Isso aí é tenebroso. Então, nos capítulos, aparece sempre em cima, no meio da página, o nome do livro e o capítulo em seguida. Ou se ele for entrar em outro capítulo, aparece o outro capítulo já também. Por exemplo, em Gênesis 18, tem um texto que é de Gênesis 17. Aí na minha Bíblia tem em cima Gênesis 17, 18. Por quê? Porque ele vai dar a introdução já a Gênesis 18 também. Isso em todas as Bíblias acontece isso, tá? No meio da página, quando é dividido, sempre vai aparecer, né, os números pequenos. Quais são esses números pequenos? Nas Bíblias, que já são mais novas, são as referências. O que é uma referência? É uma palavra que aparece em outro livro ou no mesmo, que falem sobre o mesmo assunto. Para que isto? Isso já é uma mão na roda. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, para que nós possamos saber o contexto. Então, quando alguém vai pregar um texto que ele não sabe o contexto, é porque no mínimo ele não leu as referências que quem traduziu a Bíblia já colocou aqui, para ele ir até as referências. Então não tem desculpa para você não saber a Bíblia, né? Todos sabem que existem as referências. Agora a preguiça é muita e não lê as referências. Aí acha que pode fazer de qualquer jeito. Meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã,
tome cuidado com esse negócio feito de qualquer jeito, certo? No número do capítulo aparece sempre a epígrafe. O que é o epígrafe? É este nomezinho preto que aparece acima do capítulo, isso se chama epígrafe. O que é o epígrafe? É uma introdução do assunto que vai ser abordado, né? Vai abordar-se um assunto aqui, aí eles já lhe dão logo uma introdução do que vai acontecer. Por quê? Porque assim você mapeia o que vai ser lido e sabe do que é que vai se tratar aquele texto. É bom para quando você vai pregar, fazer um resumo sobre os assuntos. Por exemplo, às vezes você vai pregar um texto em que você já leu o texto. Para que você não se perda e faça com que os outros aprendam e lhe acompanhem, o que você faz? Você vai separar por epígrafe. Está acima do púlpito a Bíblia e você vai retrocede. Por exemplo, você está no capítulo de número 20 do livro do Gênesis. Aí você está ali lendo sobre, na epígrafe aparece: Abraão nega que Sara é sua mulher. O que você faz? Olha, para que nós possamos compreender o que nós vamos pregar agora, preciso lembrar a vocês do que já aconteceu antes de chegar até aqui. O que aconteceu antes de chegar até aqui? Segue-se as epígrafes. Antes disso, teve a destruição de Sodoma e Gomorra. Está na epígrafe. A Bíblia dele já vai mostrar. Antes disso, Ló recebe os anjos de sua casa. Antes disso, Abraão intercede junto a Deus pelos homens, por Ló. Antes disso, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E antes mais disto, no capítulo 18, aparece 3 anjos a Abraão. Esse é o contexto da história para chegar até Abraão negar que Sara é sua mulher pela segunda vez. Então a epígrafe te dá uma noção do que é que o texto vai falar. Mas originalmente a Bíblia não tinha isso. Não era nem dividida em capítulos. Era só um livro escrito. Ninguém tinha pretensão de dividir para nada. Mas, graças a Deus, que Deus inspirou homens e mulheres de Deus, santos e santas, que foram trabalhando nisto, descobrindo uma forma de ajudar o povo a ler a Bíblia, pois a Bíblia era retida somente ao clero, que é a classe mais alta da Igreja Católica, não era colocado para os plebeus, para a plebe, não era colocado para os pobres, não era colocado para os leigos, que a palavra leigo não é que a pessoa é analfabeto. Leigo é todo aquele que não faz parte do clero. Quer dizer, quem não era bispo, quem não era apóstolo, quem não era padre, frade, freira, nada disto. Então todos eram leigos. Um juiz, por exemplo, era leigo. Um rei era leigo. Qualquer outra pessoa que não manuseasse a palavra de Deus era leiga. Então, quando vem a reforma cristã, através de Martinho Lutero, John Wesley, Wycliffe, entre outros, eles traduzem a palavra de Deus para o inglês, né? Traduz do grego, né? Do hebraico, do aramaico para o inglês, que já é uma raiz do latim, né? E através do mecanismo chamado Vulgata Latina, que é a primeira tradução, né? Traduz-se para o latim, depois do latim traduz-se para o inglês, do inglês para chegar até nós, né? É a pregação do apóstolo Paulo que os gentios receberiam a graça de Deus. Receberam a graça, mas faltava o que? A instrução pela palavra. Já que a Igreja Católica detinha de todo o poder, de toda a autoridade sobre a Bíblia, então Lutero funda as primeiras escolas, né? As primeiras universidades foram fundadas por Lutero. Primeira escola, primeira universidade, primeira faculdade
era ensinada a Bíblia, né? Infelizmente hoje retirou-se a Bíblia até das estantes das escolas, não pode mais, porque o Estado é laico, né? Parece mais laicista do que laico. Pois bem, então, através da Vulgata Latina, eles conseguiam agora traduzir para o inglês. Então, o mundo como estava mudando, a linguagem já não era mais o grego, não era mais o romano, mas sim o inglês. Até hoje o inglês é o mais forte. Então traduziu-se para o inglês. Eles escreviam, reescreviam, copiavam. É chamado de manuscrito. Pegavam uma página, media com uma régua para saber onde as palavras deveriam ficar, o tamanho de cada uma delas, e copiavam. Não é como hoje que você vai e imprime na impressora. Aí um cara chamado Gutenberg inventou uma tal de uma prensa, né, que você deve encontrar muitos registros disso na internet, a prensa de Gutenberg. Então, quando eles descobrem que podem imprensar, copiar uma folha e a outra ser idêntica a essa perfeitamente, então eles não mais vão manuscrever, vão colocar em manuscritos, escritos à mão. Agora eles vão imprensar e eles vão distribuir para o povo. Então, nessa distribuição, o que tem que acontecer? Tem que separar os assuntos por tópicos, para que as pessoas saibam do que é aquele livro, do que é aquele capítulo, do que é aquele versículo. Então, é aí que surgem capítulos, versículos, epígrafes, referência. É por aí que começa a coisa, sabe? No grosso, esse esse sistema, né? Lá para frente a gente vê melhor sobre isso. Então, coloca-se a epígrafe e o capítulo, para que a pessoa entenda do que o capítulo vai tratar. Então, o capítulo 18, por exemplo, do livro de Gênesis, que nós estamos usando aqui para fazer referência, nesses poucos minutos, você observa que não tem versículo 1, tá? Não existe versículo 1 ou versículo 1 na Bíblia. O que existe é o capítulo a seguir. Então, na Bíblia de versão digital, que é outra coisa, é um aplicativo da Bíblia adaptado para ser aberto com um clique, aparece ali o versículo 1, uma versão digital, para que as pessoas saibam do que está se tratando. Mas na sua Bíblia impressa não existe versículo 1. As que existem com versículo 1, infelizmente, estão erradas. Por quê? Porque se você coloca capítulo 18 e você coloca versículo 1, teria que ter versículo 1.1, 1.2, 1.3, porque é o capítulo 18. Então, o capítulo 18 seria só o quê? Só o primeiro versículo. Mas não é o primeiro versículo. O próprio primeiro versículo é a introdução do capítulo 18. Tá? No começo é meio confuso, mas você vai perceber. Então, o capítulo 18 não se diz capítulo 18, verso 1 ou versículo 1. Primeiro, não existe verso na Bíblia. Existe versículo. O que é um verso? O verso é uma rima. O verso é feito para hinos, para cânticos. Mesmo no livro dos Salmos, não é feito em rimas métricas, né? Por exemplo, você está aí com o hino nacional brasileiro e ele tem lá as rimas com 4 estrofes cada uma, rimando de 2 em 2 estrofes, né? Ou você cita um verso de qualquer autor famoso aí, você vai perceber que a intenção dele é rimar. Mas a Bíblia não é feita para rimar. Mesmo o livro dos Salmos são cânticos reais, não são cânticos emocionais, são cânticos espirituais, né? Então, você percebe isto, esse conjunto de histórias da Bíblia, quando você vê, por exemplo, os hinos da harpa cristã. Muitos deles não têm rima, mas a melodia é 100% bíblica.
Porque a intenção dos hinos da harpa pentecostal é apontar o caminho da salvação e não rimar. Mas você vai ver muitos hinos aí cheios de rima que não apontam o caminho da salvação de forma nenhuma. Então, não existe verso, existe versículo, porque verso significa duas coisas. Primeiro, uma rima. O verso é uma rima de uma estrofe. Ou contrário, jogo contrário. Por exemplo, vai lutar fulano versus ciclano, ou vai jogar fulano versus beltrano. Então, aprenda sempre isto. Não esqueça, não existe verso na Bíblia, existe versículo. Então, se você se depara com o capítulo e logo de cara você vai ler este capítulo, você não diz capítulo 18, verso 1. Você diz capítulo 18 a seguir. Ou vamos ler o capítulo 18 até tal versículo. A pessoa já vai entender que você começa no 18 e vai parar em tal versículo. Os outros versículos existem e você diz o nome versículo, né? Por exemplo, capítulo 18, versículo 10, versículo 15, versículo 20, né? E assim sucessivamente. Então, como se começa uma leitura? A leitura da Bíblia não precisa ter pressa. Você começa, por exemplo, depois apareceu o Senhor nos cavalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. O que você faz? Você para e medita? Ainda não. Você lê mais 2 versículos para você entender o porquê que está escrito assim. Se faz muito tempo que você leu, você tem que voltar um capítulo. Volta no capítulo 17. Lê o capítulo 17, alguns trechos para você se situar e saber do que está falando. Se tem pouco tempo que você leu, então você segue aqui em 2 ou 3 versículos, para que você possa saber qual será a continuação. Acho que está fácil aí, né? Tá dando para todo mundo entender. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse: Meu senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe do teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trazei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, e depois passareis adiante, porquanto por isto chegasse até teu servo. E disseram: Assim faze como tens dito. Bom, vou deixar como exercício para vocês aqui o seguinte. Nestes 4 ou 5 versículos que eu li, já começa a mudar a forma com que Deus trabalha com Abraão. Abraão era uma coisa. Abraão é o mesmo corpo, mas outra pessoa, alguém transformado. Então Deus aparece para ele já em coisas mais sensíveis, coisas diferenciadas. Primeiro, o que você faz é separar os personagens principais. Você coloca aí no seu caderno, sua caneta ou no seu Google Docs, personagens principais. Escreve lá. Quem são os personagens principais que aparecem aqui? Primeiro, Deus. Segundo, os 3 anjos. Terceiro, Abraão. Bom, se você der continuidade sem conhecer quem são eles, a função deles e por que eles estão ali, você vai ser alguém que vai pregar para os outros, mas vai ser alguém muito vazio. Então você deve parar aqui e começar a entrar nos personagens principais, para que você tenha argumento suficiente, conhecimento suficiente para passar adiante,
tá certo? Então, quem é Deus? Desde o início você já leu muita coisa, até o capítulo 18 de Gênesis, você já tem uma noção de quem é Deus. E muita coisa você já leu na Bíblia, já compreendeu na Bíblia, então você faz um resumo sobre Deus. Quem é Deus? Primeiro personagem. Sempre começa com ele. Às vezes vai aparecer Jesus, às vezes o Espírito Santo, mas relaciona-se sempre a Deus. Então o resumo primeiro é, ponto 1, quem é Deus? O segundo são os 3 anjos. Por que são 3 anjos? Tá? Você dá a resposta de quem é Deus, você já tem porque 3 anjos. Porque Deus é triuno, trino, 3 em um só. Então nunca vão andar separados. Sempre aparecerão eles juntos. Não quer dizer que os 3 anjos representem as 3 pessoas da Trindade, mas que Deus está operando neles 3, isso está. Então você começa a separar. Separou os personagens principais? Deus, os anjos, Abraão. Quem é Abraão até aqui? Faz-se um resumo. Eu não quero escrever tudo porque eu já lembro da minha mente. Beleza, faz então uma epígrafe. Coloca lá um textozinho pequeno em cima. Abraão é isto. Abraão é essa pessoa. Deus é essa pessoa. Alguma coisa ali vai lhe prender a mais. E é nesse a mais que você tem que ir. Isso se chama iluminação. É nesse a mais aí que Deus está falando contigo. Alguns falarão muito sobre Abraão. Outros falarão muito sobre Deus, outros sobre os anjos. Enfim, cada um será atraído para um personagem ou para um elemento. Então, quando você separa os personagens, você coloca em cima aí, personagens principais. Pronto. Lá na frente você vai encontrar também Sara, e você já vai voltar e botar também Sara como personagem principal. Depois você vai ler sobre Ló, e vai entrar também Ló, a mulher de Ló, as filhas, os homens de Sodoma. Enfim, muitos personagens principais vão aparecer. Então, para encerrar esse texto de hoje, para ficar uma coisa simples para vocês irem compreendendo, depois dos personagens principais, você deve colocar agora elementos. Isso aqui é fundamental. Os elementos são coisas que estão sendo esquecidas pelos pregadores, pelos pastores, por as pessoas que estão diante do texto. Estão fugindo dos elementos, estão se apegando a detalhes que às vezes não tem muita importância, né? Mas os elementos têm importância. Então, depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Manre. O que é que você já tem aqui? 2 elementos. Carvalhos. Manre. Quem é Manre? De onde veio Manre? O que é Manre? É a terra. É onde ele está. Então, você já tem 2 elementos aqui. Primeiro, as árvores, que são os carvalhos. E falam muita coisa sobre isso. O que que você vai fazer então? Cada elemento desse, você vai pegar aí sua bíbliazinha e você vai procurar na Bíblia. Carvalho. Esse sobrenome aí que muita gente tem. Carvalho ou carvalhais. E depois você vai procurar Manre. Para cada elemento que aparece, você faz uma pesquisa. Irmão Noel, se eu achar 1000 versículos, ter que ler tudo? Não, é só para você ter uma noção do que você está falando. Às vezes com 2 ou 3 versículos não dá para compreender tudo. Então você vai seguindo até ficar elucidado, até ficar limpo na sua mente, até você compreender. Eu posso fazer uma pesquisa na internet? Meu irmão, deixe de preguiça, você tem a Bíblia aí. Porque pode ser que você vá fazer uma pesquisa na internet e você pesquise num site errado. Por exemplo, vai que você dá de testa com um site em que quem escreveu foi Allan Kardec. E aí daqui a pouco você vira espírita. Aprende a palavra de forma distorcida. Então você tem toda a Bíblia aí. Baixa aquela Bíbliazinha, aquele aplicativo da Bíblia. Ali você aperta em cima e faz aquela pesquisa. E você pesquisa o nome Carvalho, Carvalhais, Manre. Você vai ver lá tantas referências a isto. 2 ou 3 daquelas você lê.
e você anota o que você entendeu sobre Carvalho, sobre Carvalhais, sobre Murray. Isso você vai fazer durante toda a sua vida, todos os textos que aparecer na sua frente. Já viu quando o pregador está pregando e você diz assim: meu Deus, eu queria ter essa mente. Tu acha que ele faz o quê? Isto. Ele estuda isso, por isso que ele prega isto. Ele não estuda uma vez só, ele passa dias ali, às vezes pessoas passam meses. Eu, por exemplo, já passei meses num versículo para entender. Porque eu não queria que as pessoas me dissessem, eu queria entender, eu queria que Deus me iluminasse. E graças a Deus eu consegui. E depois, quando eu fui ver, conversar com algumas outras pessoas, era justamente aquilo que Deus tinha me dito. Para mim foi uma surpresa. Para eles não, eles já tinham entendido, mas eu não, eu queria entender, né? E quando o dia tinha aquecido, veja os detalhes, o dia já tinha aquecido. Então você já está falando sobre outro elemento, tempo, hora. Que hora é que o dia aquece? Não se sabe, não tem a hora, não tem o momento. Mas você tem um argumento, o dia estava quente. Não era de tarde, como eu já vi algumas pessoas falando, quando o dia estava indo embora. Não, é quando o dia estava aquecido. Levantou-se os olhos e olhou. Bom, o que é que te lembra quando diz levantou os olhos, olhou, olhar, ver, enxergar, observar, né? Então você vai captando. É um homem com 100 anos de idade, que tem uma senhora que é estéril, que mora numa tenda no meio do deserto, embaixo dos carvalhos de Manre. Aparecem 3 pessoas lá que são anjos para ele. Ele dobra os seus joelhos, olha para cima, observa. Então esses são os detalhes do texto, né? Levantou os olhos e olhou. Aí você coloca lá olhos, olhar, janelas da alma. E você vai mergulhando nesses versículos em que mostram os elementos. Não saia dos elementos. Vá em todos eles. Levantou os olhos e olhou. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? E eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. Ele levantou os olhos para olhar, os varões já estavam junto a ele. Onde é que você vê referência na Bíblia que os varões estavam juntos a ele? Lembra quando Jesus foi assunto ao céu, foi recebido? No capítulo 1 de Atos você vai ver dizer, Lucas diz que quando Jesus foi embora, 2 anjos aparecem, né? Alguns anjos aparecem do lado dos discípulos. Os discípulos estão olhando para cima e os anjos perguntam: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Cristo que vocês viram subir, verão descer do mesmo jeito nas nuvens. Então, olhar para cima, observar, ver junto a ele. Vendo-os, correu para a porta da tenda. Quer dizer, foi ao encontro. O homem, Abraão, indo ao encontro de Deus. Quando você vê isso na Bíblia? A primeira vez que você vê Deus aparecendo para alguém e ele se açoitando, indo atrás. Isso ele já tem 30 anos que está rodando. E agora que Deus aparece para ele. Algumas pessoas aceitam Jesus hoje, já quer que Deus se revele, né? Abraão é um velho que está lutando para se firmar, para ser um crente de verdade em Deus, né? Então ele vendo, correu para a porta da tenda, ao seu encontro inclinou-se sobre a terra, quer dizer, adorou. E anjo não recebe adoração, como diz em Apocalipse 19, então nós sabemos que aqui era o próprio Deus na forma de um anjo. E disse: meu Senhor, quer dizer, se declarou: se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogas que não passe do teu servo. Então você vai mergulhando, vá fazendo esse exercício aí. E qualquer dúvida pode falar comigo aqui, que nós estaremos aqui para tirar as dúvidas. Na próxima aula eu vou dar seguimento. Vou mostrar aqui o meu texto feito por mim, feito à mão. Mostrar para vocês o modelo, como é que se faz. E veremos se você acertou, se você está ajustando, se você já sabe, se ainda está aprendendo. Mas é importante que você não pule esse exercício se você quer pregar, se você quer ser alguém que quer expor a palavra de Deus de forma simples, fácil, mas verdadeira. Beleza? Até o próximo.